Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, o seu espaço privilegiado de críticas, debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre a questão do Estado laico e para isso a gente convidou aqui o Maílson Cabral de Souza, que é mestre em Ciências da Religião, e temos a presença também da Jaqueline Florencio, que é advogada e mestre em Políticas Públicas, né? Bem-vindos, temos dois jovens pesquisadores muito inteligentes, né? Que têm um trabalho bem bonito e a gente gostaria de iniciar perguntando um pouco dessas trajetórias de vocês, de pesquisa, né? Ou de militância também. Boa noite, como você disse, meu nome é Maílson e eu sou mestre em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco. Eu pesquiso a relação entre diversidade religiosa e direitos humanos, especificamente. E, após o mestrado, eu participo também do grupo de pesquisa no Observatório Transdisciplinar das Religiões do Recife, que também fica alocado na Unicap. E minha pesquisa sempre vai por esse âmbito, entre o que é possível observar nesse discurso que atravessa a diversidade religiosa e os direitos humanos. Quais os desafios e perspectivas que a gente pode encontrar através disso. Ciências da religião, né, é uma coisa que muita gente nem sabe que existe, né? Um mestrado, e tem até doutorado lá. Exato. Né? Teve aqui também o professor Gil Braz Aragão, que é uma referência, né, no estado, no país, no tema, e tem pesquisas também que conectam com a questão política, seria isso, os direitos humanos, né? Exato, exato. Inclusive, o professor Gil Braz foi o meu orientador durante o mestrado, porque a área de ciências da religião, embora não seja um campo tão recente no Brasil, existem cursos de ciências da religião, pelo menos desde a década de 70, ele tem uma perspectiva de trabalhar o estudo das religiões, do objeto religião, a partir de uma visão interdisciplinar, onde você tem um objeto, religião, e que ele pode ser atravessado por diferentes perspectivas culturais, ideológicas, históricas. Então, o cientista da religião, ele tem esse olhar de cima, em que vai tentar justamente trabalhar nesses entremeios, né, nessas diferenças, para entender o fenômeno religioso, porque ele é muito mais amplo do que apenas uma única disciplina possa trabalhá-lo. Que interessante, né? Porque tem alguns países, por exemplo, como a Alemanha, o teólogo, por exemplo, que não é a mesma coisa que ciência da religião, mas é muito valorizado, é quase uma profissão, né? Em alguns lugares isso é muito avançado, né? E no nosso país ainda a religião é um aspecto muito emocional, né? Muito Exato. O estudo de religião no Brasil ainda caminha a passos lentos. Embora tenhamos obras incríveis, trabalhos incríveis, mas, assim, em termos institucionais, ou até mesmo da discussão sobre a questão religiosa, infelizmente, ela ainda fica num grau muito mais, assim, de bate-boca e não de quão diverso esse fenômeno pode ser, de quanto importante ele é para nos entendermos enquanto povo, enquanto nação, enquanto indivíduos, né? Então, é meio passional, né? Exato, né? A passionalidade sempre está bem marcada nisso. Legal. E temos a Jaqueline, né, que está aí pesquisando bastante esse tema, né? Fale um pouquinho para você. Eu sou advogada, a rigor sou o que a gente chama de advogada popular, porque a minha atuação jurídica é a atuação pela efetivação de direitos humanos em defesa de direitos de minorias, de grupos que a gente chama grupos que foram historicamente vulnerabilizados. Então, por muito tempo, eu atuei no direito à terra, ao território, quilombola, por exemplo. Tenho essa experiência na área de políticas públicas e direitos humanos. Meu mestrado é em políticas públicas, mas eu investiguei particularmente a efetivação de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. Então, foi uma pesquisa que teve um contorno de gênero muito forte, teve esse viés de gênero muito forte. E nos últimos anos eu tenho facilitado um módulo específico sobre Estado laico no curso que a gente chama de curso de promotoras legais populares. Acontece lá em Curitiba, no Paraná, com apoio da Universidade Federal do Paraná. Então, nos últimos anos eu tenho facilitado esse módulo e digamos que eu tenha me apaixonado por essa questão. Dizem que religião e política não se discute e eu particularmente acho que é salutar e me interessa muito essa discussão. Hoje, eu trabalho na Secretaria de Direitos Humanos do Governo do Estado, num programa de proteção a defensores de direitos humanos. É um programa que reconhece que pessoas que defendem direitos humanos são imprescindíveis para o fortalecimento da democracia e que essas pessoas precisam permanecer vivas. Infelizmente, o Brasil, segundo algumas organizações internacionais, é o país onde é mais difícil e é mais arriscado você ser um militante e ser um defensor de direitos humanos. São inúmeras ameaças de morte e mesmo os homicídios. Então, esse programa ele tenta
efetivar o direito de defender direitos. É nesse lugar onde eu estou hoje, particularmente. É importante isso porque a gente sabe que muitos dos trabalhos na área de direitos humanos, que são multifacetados, pega várias áreas, né? Eles acabam tocando se confrontando com alguns interesses escusos, né? Imorais, né? De certas pessoas ou de certos segmentos, e aí acabam, né, sofrendo retaliação. Mas o Estado laico, esse é o nosso tema, né? Estado laico tem a ver com a ideia de laico, né? E diferente do confessional, do religioso, que é esse Estado laico, e depois vamos falar um pouco então do Estado que seria o religioso, o confessional, né? A rigor, né, a única coisa que pode ser laica é o Estado. A sociedade ela pode ser mais ou menos secularizada. Por isso, quando diz assim, o Estado é laico, é meio redundante, porque só ele que pode ser laico. Mas, no geral, há uma grande confusão que se acontece a esse respeito, porque uns gritam o Estado é laico, o Estado não é ateu. E o que é que acontece? A laicidade do Estado vai ser mais bem defendida ou não, a depender de quão secular vai ser essa sociedade. No caso brasileiro, sabemos que somos uma sociedade muito religiosa, um povo que tem esse sentimento religioso muito arraigado. Isso também atravessa, para bem ou para mal, as instâncias políticas, né? E a laicidade aqui acaba ficando um pouco mais comprometida nesse sentido, ao menos a garantia dela, porque, de fato, na lei, ela está lá assegurada. Mas os percalços que vão encontrar em relação a essa passionalidade que há com a religião e política, não vai permitir que a coisa aconteça bem. Por exemplo, no caso da Inglaterra, você tem a igreja anglicana, a igreja do país, que ela não está dissociada do Estado. Porém, a Inglaterra é um país que tem um avançado grau do fenômeno da secularização, né? Que é essa questão da separação entre a religião ir para o foro íntimo e não tomar mais conta do espaço público. Então, isso, de certa forma, ajuda com que se crie esse espaço maior em que a religião possa, sim, entrar como um tema no debate público, mas como um tema, não regendo o debate público, não regendo... Uma apropriação do espaço público. Exato. Né? Porque é esse o detalhe, exatamente, da nossa Constituição, inclusive. O Brasil é um Estado laico desde a primeira Constituição republicana, desde 1891. O que é que significa formalmente? Né? Como você falou, tem uma série de desafios de você implementar na prática um Estado laico. Mas formalmente, o que significa ser um Estado laico? O que a gente espera, digamos, no mundo do DVC, digamos assim? O que a gente espera de um Estado laico? Seria um Estado que não tem uma religião oficial, ele não professa uma fé, então, dessa forma, ele garante a liberdade de crença e também de não crença. Ele não estabelece nenhuma relação de privilégio com nenhuma religião, muito menos embaraça o funcionamento de qualquer desses cultos, de qualquer dessas liturgias. Formalmente é isso que a gente tem. A gente teve essa conquista do Estado laico na nossa Constituição, como eu falei, desde a República. Por quê? Porque res pública, res significa coisa, coisa pública. Então, quando você separa a esfera pública da esfera privada, e a religião é uma das grandes, digamos, vertentes do universo privado, quando você separa isso, você consegue, a partir desse contexto, estabelecer uma sociedade republicana e democrática. Então, por exemplo, uma pergunta que geralmente é acompanhada se o Brasil é um Estado laico. Uhum. É possível haver uma democracia num Estado que não é laico? É possível falar numa democracia? Aqui no Brasil, atualmente a gente sabe que a nossa democracia, que é muito jovem, ela também está muito fragilizada, principalmente depois de 2016, do impeachment, uma série de questões. Mas, de todo modo, é possível pensar numa sociedade democrática, participativa, plural, sem que ela seja laica? Uhum. É muito difícil pensar nessa perspectiva. Uhum. Então, é importante que o Estado garanta esse aspecto laico, né? Leigo, assim, porque isso tem uma abertura e tem a ver com a liberdade de diversidade religiosa, e é esse ponto que é... Exato, né? Ela falou da questão histórica, né? Embora esteja presente nas constituições desde o final do século XIX, né? Principalmente com o decreto 119A, né? Que ele vem antes da primeira Constituição republicana, que vai determinar essa separação formal. Porém, os próprios juristas da época não tinham uma ideia bem clara do que seria um
um Estado laico, né? Porque se tinha experiência norte-americana e se tinha experiência francesa, né? E cada um dava um norte diferente à questão. De uma separação mais radical na França, nos Estados Unidos, essa separação foi mais como um tipo de acordo para que uma religião não pudesse se sobrepor em relação à outra. Na França, a religião deveria ser banida do espaço público para que pudesse se estabelecer o espaço comum. Ou seja, assim, nem os próprios juristas sabiam bem dizer qual seria o formato. E, embora se tenha a questão da liberdade religiosa nas outras constituições, ela só vem se firmar de fato para todas as religiões na Constituição de 1988, porque até então se dizia que a religião poderia, sim, a liberdade religiosa era garantida, desde que não violasse a moral e os bons costumes. Mas o que é que estava como referência como moral e bons costumes? O horizonte de um cristianismo de origem católica. E o que fugisse disso poderia ser considerado como vadiagem, feitiçaria, e poderia dar vários tipos de enquadramento policial. Se prendia, né, as pessoas. Exato. Por isso, por vadiagem, por, né, essas coisas todas. E esse detalhe, né, porque enquanto um aspecto da escolha privada interior dos sujeitos, a religião, ela por muito tempo, as religiões que fossem divergentes da religião oficial, caso o Estado tivesse, quando o Brasil tinha uma religião oficial, ou divergente da maioria das pessoas, da religião que era professada pela maioria das pessoas, essa religião, ela podia até ocorrer em alguns momentos no âmbito das residências, no âmbito do domicílio das pessoas. Não poderia haver uma expressão pública dessa religiosidade, né? Então, depois do Brasil, falando um pouco da história, né? O Brasil teve uma religião oficial e outros cultos e credos eram proibidos. Depois o Brasil permaneceu com a religião oficial e os cultos divergentes, diferentes, eram permitidos apenas no espaço domiciliar, que foi depois do Brasil independente. E o Brasil laico começa na República de 1891, com vários arranhões, como a gente sabe que existem hoje, né? E aí, enfim, tem uma série de violações a esse Estado laico. Vocês falando, eu fiquei me dando conta que eu me lembro agora de alguns discursos de candidatos, vários, né? Até para a presidência mesmo, né? Eu fico imaginando se alguns deles ganhar, a gente vai perder uma boa parte dos monumentos, das imagens, das estátuas aí, né, históricas, coisas, porque alguns dizem que querem até destruir isso. E interessante, porque aí você vê que a ideia é confessional, ele diz em nome de Deus, em nome de, de Alá, em nome de... A mesma coisa, em nome de Alá, em nome de Jesus, em nome de sei lá quem mais, né? Coitado de Deus e tudo mais, que vai ser culpado por destruírem as obras, as imagens e arte e tudo mais. Né? Esse assunto inquieta profundamente, né? Porque essa delicadeza, né? Que tem muito a ver com o monoteísmo, eu acredito. Digamos, como as pessoas acreditam que a maior parte da população brasileira, por exemplo, é monoteísta. E a maior parte da população brasileira, segundo o censo, também é cristã. Como as pessoas acreditam que há apenas um Deus, porque veja, a discussão não é se muitas vezes as guerras não se travaram no decorrer da humanidade em torno da questão se Deus existe ou não existe. Mas as guerras, as disputas, os conflitos e o exercício de domínio das religiões, ele existiu a partir do arcabouço moral em torno dessa figura divina, desse Deus, dessa verdade que é revelada. Então, como a maior parte da população brasileira é monoteísta, e como só há um Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, então só vai ter um que está certo. Ou o meu está certo, ou o seu está certo. Isso institui o conflito. Sim. Agora, talvez não necessariamente isso, porque se a gente for olhar bem, tipo, os grandes conflitos de religião que a gente tem no Brasil vão começar a se tornar uma coisa mais forte, assim, pelo menos nesses formatos que a gente encontra, após a experiência de redemocratização do Brasil. Porque você não vai escutar de falar sobre chute à santa antes dessa experiência, ou de um deputado de vertente neopentecostal que vai gritar, ou esse tipo de coisa antes, mesmo antes do período da ditadura militar. O que acontece é o seguinte, que com a experiência democrática também recente, nossa, tão nova, esse é um problema que veio na conta, veio na bagagem, né? Porque em nenhum momento durante o século XX, que foi com tantos fenômenos, com tantas reviravoltas, aqui no Brasil as religiões estavam explodindo a todo momento. A Umbanda, o Candomblé nunca teve apagado, sabe? Eles sempre estavam ali, não tinha uma evidência midiática ou tal,
mas as religiões estavam ali borbulhando. E a gente precisa lembrar também que, embora boa parte da população brasileira seja seja de matriz cristã, há o fenômeno da dupla pertença que, por exemplo, o censo do IBGE não conta. Ele só vai computar que você pertence a uma religião, mas, na verdade, a gente tem fenômenos de pessoas que pertencem a 2 religiões ou 3 religiões, ou pertencem a uma religião, mas recebem elementos de outra, ou seja, o simples fato do monoteísmo existir não vai implicar que ele seja necessariamente perverso ou Sim. que você vai ter um conforme ele é vivido, problema, né? Conforme grande problema moral. O que a gente precisa levar em consideração é que o monoteísmo pode sim funcionar como um catalisador para algumas questões, assim como qualquer outra religião pode funcionar. A questão é que, porque como vivemos no Ocidente, né, e estamos embebidos da cultura cristã, do monoteísmo, a gente tende a imaginar que seja algo mais próprio do monoteísmo, mas, assim, dê poder a um determinado segmento que você vai ver que o que ele puder fazer, ele vai. Eu concordo com isso, assim, que, na verdade, as religiões não fazem das pessoas nem da humanidade necessariamente melhores nem necessariamente piores. Elas fazem da gente o que a gente é. Pessoas, como você falou, que se tiverem acesso a algum tipo de poder, podem utilizá-los para submeter outro grupo humano. Concordo plenamente. Agora, o que a gente observa dos fenômenos de intolerância religiosa ou dos fenômenos de agressão virulenta, passional, lamentavelmente, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, eles estão muito ligados a religiões monoteístas. Esse aspecto mais fundamentalista. Mas fundamentalismo eu acredito que pode ser de qualquer religião, qualquer pessoa. Mas parece que se manifesta mais em alguns grupos e tal, mas enfim, isso pode ser mesmo. Agora, é interessante que a minha perspectiva, eu também um tempo trabalhei, fui seminarista católico e trabalhei com a disciplina de filosofia da religião, né? E é interessante que essas manifestações, que a gente vai falar mais no outro bloco depois, mais radicais, assim, fundamentalistas, né, mais preconceituosas, me parece que volta a um tipo de religião, até que vocês falaram, né, que tem a ver com alguns setores neopentecostais, não são todos, mas que volta a uma religião tribalista do Antigo Testamento. Não sei se isso, né, Mailson pode falar depois também sobre isso, ele estudou mais, mas aquela ideia do povo eleito, aquela ideia de um povo guerreiro, aquela ideia patriarcal, o Deus é só um pai castigador e não pode casar com pessoas de outra religião ou de outra raça. Que engraçado, aquilo que Cristo tudo tinha varrido e superado, na minha avaliação, parece que volta com essa ideia de uma religião tribal, né? Assim, guerreira e que parece que não é muito amorosa, não. Mas vamos fazer um pequeno intervalo e eu vou passar depois a palavra aqui para os nossos convidados falarem sobre esse tema quente, né, que é a questão do Estado laico, confessional. Até daqui a pouquinho. Nós estamos conversando hoje sobre a questão do Estado laico, Estado confessional, Estado religioso, né, de outra forma, a importância disso, os desafios disso, como isso está no nosso país. E aí a gente tem aqui o Mailson Cabral de Souza, que ele é mestre em Ciências da Religião e pesquisador, conhece muito essa área, e também a Jaqueline Florencio, que é uma advogada, né, popular e militante, e também mestra em Políticas Públicas pela UFPE. Eu falava sobre a questão que parece que retorna uma visão mais tribalista, né? numa certa perspectiva religiosa e que começa a se inserir também na política. Como é que vocês veem isso? Assim? Então, eu acredito que essa questão está muito mais relacionada, não é que seja necessariamente uma volta a um certo tipo de tribalismo, mas, na verdade, é uma forma de reação ao discurso secular. Porque elementos que eram dados como certo no mundo em determinado período, eu nasci numa família que é católica ou que é judaica ou que pertence a qualquer outra religião, eu nasci ali e as opções religiosas já estão dadas, com quem eu vou casar, como é que vai ser o meu culto, onde eu devo viver. Determinadas coisas eram dadas como certas, mas com o advento da modernidade, com o discurso secular que vai ganhando mais ênfase na sociedade, vai varrendo a religião mais para o foro íntimo, há necessariamente um conflito. Porque o status que antes era de algo dado como certo passa agora a ser relativizado. Então, com essa relativização, vai gerar alguma forma de intolerância, alguma forma de
algum movimento que tente trazer de volta essa época de ouro, em que tudo era bom, em que a religião dominava. Ou seja... Um mal-estar do tempo, Exato. a crise, né, existencial, Então, e aí você vê essas pessoas criticando tudo, isso e aquilo, e querem voltar para uma coisa mais segura. Isso. Exato. Então, assim, a grande questão é porque o fenômeno é mais moderno mesmo, é esse choque entre uma perspectiva mais secular, entre um discurso mais pluralista também, onde está em evidência que há diferentes formas de pensar, de se pensar, de pensar a religião, ou seja, isso causa um certo tipo de vertigem também, né? E que acaba impedindo que as coisas caminhem bem, mas na verdade você vai acabar tendo muito conflito. E no Brasil, no nosso país, como é que é o Estado laico aqui, a garantia desse, né, a questão do direito, a prática disso, né, como é que é a relação com a questão religiosa? Formalmente, nós somos um Estado laico. É um direito fundamental garantido na Constituição, por exemplo, a liberdade de culto, de crença, e também é garantido que ninguém vai ser privado de direitos por professar determinada fé religiosa, por ter determinada convicção política, filosófica. Mas, na prática, a gente sabe que, devido à própria conformação do Estado brasileiro, a gente deixa a colonização, a Igreja Católica teve um papel muito importante na formação do nosso Estado. Enfim, por diversas outras conformações históricas e correlações de forças, a gente sabe que há uma série de violações a essa previsão do Estado laico. Desde coisas assim que, infelizmente, se banalizaram. Por exemplo, a cédula de real. A cédula de real tem Deus seja louvado. Porque como estava falando da história da nossa formação social também, né? Até a década de 70, 80, a maior parte da população brasileira era católica. Então, talvez quase 90%, não é isso? Quando a maior parte da população é de determinada religião, fica mais difícil para aquela minoria conseguir ter força e poder de se colocar. E também é muito cômodo, quando você é maioria, não se colocar no lugar do outro, que talvez não tenha algum tipo de privilégio. Então, de fato, essa é uma violação que se banalizou, da nota do real, mas tem várias outras. Por exemplo, a gente tem várias repartições públicas, são órgãos públicos, são órgãos estatais, que deveriam estar a serviço de toda a coletividade, de toda a população, e que tem, por exemplo, crucifixos ou que tem marcas de determinada religião. Quando você tem um símbolo de uma religião, que é algo privado, e você coloca numa parede que é pública, você privatiza aquela parede de alguma forma. Então, isso causa uma ranhura na república, como eu falei antes, a res pública, a coisa pública. Outra violação é, por exemplo, juízes que nas suas decisões judiciais citam a Bíblia, citam outros textos. Quando o juiz, ele exerce uma parcela do poder estatal, do poder do Estado. E qual que é a base do poder estatal? Não é o sagrado, é a soberania popular. Todo o poder emana do povo. Então, mais uma vez, quando ele pega algo de foro particular e coloca numa sentença que tem a ver com o exercício de um poder estatal, mais uma vez ele privatiza aquela decisão. Enfim, nesse sentido religioso, eu quero dizer. Há uma série de violações ao Estado laico que a gente está vivendo, né? Na lei diz uma coisa, as pessoas sabem da importância disso, porque somos um país plural, com tantas religiões, até pessoas que não cultivam muito religiões, ou tantas pessoas que têm uma espiritualidade sem propriamente uma religião, mas o Estado tenta refletir isso, e aí, na realidade, tem essas violações. Você falou da nota, né? Eu lembrei até do dólar também, que tem lá, como é que é? In God we trust. Trust, né? Nós confiamos em Deus, né? No real, né? O Deus seja louvado e tal, né? Mas é uma conexão, né? Deus e o dinheiro, assim, já tão evidente o que... E aí... a César o que é de César, por exemplo, como fica, né? E também temos grupos de interesses, né? Que estão em torno dessa política, né? Tanto no âmbito do legislativo como judiciário, em que a questão religiosa, que de início deveria ser de foro íntimo, né, acaba tomando contornos legais, né, que não deveria acontecer. Então, sempre o espaço da lei acaba se tornando um espaço de disputa, é um espaço semanticamente quente, porque o sentido vai ser dado por quem pode bater o martelo, por quem pode pensar as leis, decidir por elas. Mas, então, esse é o detalhe, né, de quem pode decidir a gente. Porque, por exemplo, as pessoas que se colocam, que afirmam que um religioso, por exemplo, pode ocupar o espaço público, muitas vezes essa pessoa esquece
que quando um parlamentar, pode ser um vereador, um deputado, um senador, quando ele é eleito, ele não é eleito para legislar somente para aquele grupo religioso que o elegeu. Ele é eleito para legislar para toda a população de um município, do estado, mesmo do Brasil. Então, mais uma vez, como é que fica isso de você usar a coisa pública para fins privados? Por exemplo, uma pessoa pode ter uma crença particular de que ela tem um merecimento, não sei, enfim, um merecimento de ser mais próspera e de ter uma mansão. Essa pessoa ocupa um cargo público e ela se apropria da coisa pública para comprar algo particular da qual vai se beneficiar ela, seus familiares e seus parentes. Para a gente isso é um ato de corrupção, usar a coisa pública para fins privados. Só que a gente não consegue transpor esse pensamento quando pensa em utilizar um espaço que é pago com dinheiro público, que é pago com recurso público, que deveria estar a serviço da coletividade, mas que fica a serviço de algo que é particular e que é de um grupo muito específico. Tem um conjunto de violações, então, ao Estado laico, né? Você falou, né, Jaqueline, você também. O que mais que tem? Você falou a questão da cela, crucifixo, né? Você falou. Tem a questão também do regimento da Câmara, né? O que é que tem um regimento sobre a Bíblia? Isso. O regimento interno da Câmara dos Deputados estabelece que durante toda a sessão da Câmara, na sessão legislativa, vai ficar uma Bíblia disponível para quem quiser dela fazer uso e que as sessões legislativas vão iniciar com os dizeres algo como sob a proteção de Deus. Mais uma vez, é a casa do povo, deveria ser a serviço da coletividade e da pluralidade que a nossa Constituição, inclusive, tenta resguardar e coloca isso vinculado a uma religião muito específica, a religiões que se baseiam naquele texto, naquele livro, como um texto sagrado, como um código a mais de conduta. E tem outras decisões, tem outras conformações. A bancada evangélica hoje talvez seja a mais gritante violação ao Estado laico que a gente tem. Porque, e talvez até e com uma expressão muito cruel, inclusive, sobre, e agora eu falo especificamente com impacto sobre as mulheres, sobre a população LGBTQ, sobre os direitos... Quer dizer, você fala das leis que eles estão legislando, sim, é isso? Da forma de legislar. Podem atingir isso, Como é que é? Absolutamente, absolutamente. Esses parlamentares, muitas vezes, utilizam o argumento religioso como se isso os legitimassem e, a partir disso, fazem projetos de lei que violam direitos fundamentais, que violam direitos humanos. E agora eu vou pegar o exemplo específico das mulheres, porque são dezenas de projetos de lei que impactam, por exemplo, direitos sexuais e reprodutivos. Há projetos de lei, inclusive projetos de emenda à Constituição, que são projetos mais robustos e mais graves, porque são mais difíceis de serem aprovados ou revogados, digamos assim. E esses projetos de lei, tem alguns que impedem, por exemplo, que seja interrompida a gestação, mesmo em caso de estupro. Mesmo que uma menina seja estuprada e engravide dessa violência, esses projetos de lei impedem que haja interrupção da gestação. É um retrocesso de um século. Mas também numa mulher de risco de vida? Também eles proíbem o aborto em qualquer circunstância, especificamente a PEC, o Projeto de Emenda à Constituição, número 181. Existe uma comissão de 18 deputados na Câmara dos Deputados, que se constituiu ano passado, e eles estão fomentando essa PEC, como eu falei. E, assim, nesse caso dessa PEC, o que é mais grave é o seguinte: a PEC tem como nomenclatura e como proposta inicial aumentar o número de dias da licença para mães que tiveram crianças prematuras. Essa é a ideia original da PEC. Aparentemente positiva, não é isso? Mas de forma... Subliminar? Subliminar, eu estava procurando um adjetivo, eu pensei em adjetivos bem piores, mas eles... Sorrateira. Absolutamente sorrateira, desrespeitosa. Esses parlamentares inseriram alguns dispositivos nessa PEC que acrescentam na Constituição uma alteração, e essa alteração é que proíbe o aborto em qualquer circunstância. Então, se há concepção e há risco de morte para a mulher, segundo a ideia dessa PEC, com essa alteração, a mulher vai morrer, mas não vai ser possível fazer essa interrupção. O artigo 1º da Constituição fala sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil, que é a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, é a proteção à vida. Então, essa PEC, ela acrescenta a expressão desde a concepção, proteção à vida desde a concepção. Esse tema, só para lembrar o nosso telespectador e a vocês, que a gente fez um debate aqui sobre direitos sexuais reprodutivos e tal,
e esse tema do aborto entrou um pouco, a gente até vai fazer outro programa, né? E é importante também diferenciar que uma coisa é ser a favor ou contra o aborto, ou a favor da vida, que a maioria das pessoas, né? Quem em geral não é a favor, e outra coisa é a questão da legalização, não em vista dos serviços que essas mulheres podem perder, ou da questão do cuidado e tudo que isso implica, né? Porque é importante separar isso, porque as pessoas acham que quem está defendendo a legislação atual ou que esse tipo de lei não entre, é simplesmente a favor de que se mate, né, que seja o aborto. Não é assim, não é? Então tem que separar bem as coisas. Importante, isso é tão delicado, sabe, Pelisoli, porque e tem tudo a ver com o Estado laico. Pelo seguinte, se uma pessoa tem morte encefálica, morte cerebral, como a gente conhece, juridicamente, o médico vai retirar os órgãos para fazer o transplante dos órgãos, certo? Para outras pessoas. Esse médico, ele é um homicida? Não, juridicamente é permitido, é possível que uma pessoa teve morte cerebral, que haja doação dos órgãos. Por quê? O critério jurídico para essa doação, o critério jurídico que faz com que o médico não seja um homicida é a atividade cerebral, não é isso? Cientificamente, nós, seres humanos, a nossa atividade cerebral começa por volta do 3º ou do 4º mês de gestação. Então, por que o critério da atividade cerebral é considerado com relação ao transplante de órgãos, mas não é considerado com relação à interrupção da gestação, entende? Eu estou falando isso, como você falou, como você disse, para a gente poder separar sobre o que a gente está dizendo realmente. Eu quero dizer que nas discussões sobre aborto, sobre direitos sexuais e reprodutivos e outras questões morais, o que impera não é um pensamento, não é necessariamente um pensamento otimista de fazer o bem, de melhorar a saúde pública da população, ao contrário. É um pensamento de cunho moral, pautado em religião. Isso é diretamente uma violação ao Estado laico, isso também atenta contra a democracia e a própria República. E que outras violações vocês lembram? Tem alguma coisa também, a questão ligada, por exemplo, a outros projetos, a escola? Que tem envolve... em relação ao ensino religioso. Ensino religioso, né? Que ano passado foi votado no STF em relação ao ensino religioso. No Supremo Tribunal Federal. Exato, né? Que é importante lembrar, o que estava em questão não era a existência ou não de ensino religioso em escolas públicas, mas sim como seria a modalidade desse ensino, que pessoas do âmbito das ciências da religião, da sociologia, vão defender que seja um ensino não confessional, que se fale de temáticas gerais, como a história das religiões, elementos do sagrado, etc. Sagrado, né? Porque o sagrado, ele não é da religião, o sagrado é da vida, e a religião fala muito do sagrado. Principalmente no nosso contexto hoje, em que você tem espiritualidades muito mais fluidas do que em outros tempos, há uma abertura maior para isso. Essa era a defesa de quem é da área de ciências da religião, sociologia, e tinha também em questão se esse ensino poderia ser interconfessional. Aí, ou seja, a discussão era para saber se ele seria apenas não confessional ou se ele poderia abarcar as duas modalidades. E o Supremo decidiu pelo que poderia abarcar as duas modalidades. Isso é péssimo para a área de ensino porque permite justamente a entrada de religiosos ministrando no espaço público, dentro do âmbito da escola, porque fica, no caso, como responsabilidade de cada governo do Estado decidir como vai organizar a lógica do seu ensino religioso, né? E a gente tem um péssimo exemplo no Rio de Janeiro, né? Porque lá tentou-se instituir isso dessa forma, do ensino religioso apenas confessional, e foi um desastre, né? Porque você tinha um religioso para atender um determinado grupo, outro religioso para atender determinado grupo dentro do contexto de sala de aula. E como é que fica em relação a isso? Porque houve concurso para isso, né? Aí alguém foi eleito e é indicado por uma igreja ou por determinado centro religioso. Isso viola completamente a concepção de escola pública, né? De um espaço assim. Então, infelizmente, o Supremo decidiu por essa posição, né? E hoje tem-se uma briga para que se tenha as diretrizes curriculares para os cursos de ensino religioso. Eu fico com receio ouvindo vocês falar assim que a gente chegue num ponto, se isso se tornar assim, fanático ou fundamentalista, que a gente tenha lugares que cristãos entram, outro não entra, o ateu entra aqui, que coisas totalmente separadas. E o que vai ser de uma sociedade tão dividida assim, né? E em nome, muitas vezes,
da própria religião em nome de Deus, né? Poxa, usa um nome de Deus para tanta coisa em nome de, né? E é importante lembrar que isso nunca está sozinho, né? Os problemas sempre vêm em conjunto, né? E o agravamento disso a gente pode sentir muito fortemente de 2014 para cá, que é quando começa todo esse processo de desmonte político no Brasil, né? Da polarização, impeachment, escândalos, Lava Jato, etc. E toda essa instabilidade faz com que pessoas procurem alguns pontos que sejam mais seguros e a religião sempre vai ser, para usar uma metáfora religiosa, um castelo forte, né? Então, pessoas que estão nesse meio e que têm uma intenção política mais capciosa vão tentar direcionar essa emoção religiosa, esse afã para projetos que não são nada democráticos e não estão pensando numa diversidade religiosa, não estão pensando nos direitos humanos, estão pensando em formar blocos de poder dentro do país, sabe? Blocos de poder que, inclusive, para algumas dessas religiões, para que elas se tornem as religiões dominantes, as religiões que tenham mais privilégios na relação com o Estado, né? E a gente vai continuar essa conversa aí que é bem importante, né, envolvendo essas dimensões aí do Estado laico, do Estado confessional, né, porque o Brasil tem uma conexão muito grande com esse caminho que está sendo discutido aqui. Então, voltamos logo depois do intervalo. A gente está conversando hoje sobre o Estado laico, que é diferente do Estado confessional, o Estado religioso, e a importância disso para as liberdades, né, e para a pluralidade social e para a pluralidade religiosa também. E nossos convidados falavam sobre as violações disso, do Estado laico, né? Falaram de várias, a questão de certos projetos de leis que podem ser bastante radicais, né? Várias questões, e o que mais que tem sobre isso? Outra violação, outro atentado ao Estado laico é a concessão de rádio e TV para algumas religiões específicas. O que acontece? Esse espectro eletromagnético de rádio e TV é limitado. Não é possível todo mundo fazer parte disso, todo mundo participar e ter, digamos, um canal próprio. Então, o Estado regulamenta isso e, por concessão, distribui para alguns grupos. E como é algo limitado e como a concessão é pública, quando o Estado fornece essa concessão para alguma religião específica e deixa todas as outras de fora, é um tipo de privilégio também que se estabelece com aquela religião específica, sabe? E também, enfim, impacta na própria difusão de ideias mais plurais, você fala, eu lembro o rádio, né? A gente tem um programa de rádio, o Realidades Rádio, né? Que vai ao ar todo domingo às 20 horas na Universitária FM, né? Na 99.9. E a gente trabalhando em rádio, qualquer telespectador que ligar o rádio vai ver, o FM, né? Vai ver que chega a quase 40% as rádios, ou são rádios, né? Ligado a religiões pentecostais, neopentecostais, evangélicas, ou são delas, ou então são espaços que alugam, chega quase a 40%, ou seja, de cada 10, 4, né? É difícil ver um lugar que tem uma condição dessa, assim, porque são mais plurais em geral, né? Era bom que houvesse uma amplitude maior para outras também, outras religiões, e esse é outro detalhe, que as religiões que acabam tendo mais privilégio desse viés de comunicação, são religiões que são mais institucionalizadas. A gente tem no Brasil, desde, por exemplo, a Igreja Católica, algumas religiões evangélicas que são bastante institucionalizadas, e tem religiões que têm uma formalização mais fluida, por exemplo, as religiões de matriz africana. Em geral, religiões que são mais institucionalizadas e estão há mais tempo no debate público, disputando poder, elas conseguem, nessa luta, nessa disputa, elas conseguem ter mais privilégios do Estado. Religiões menos institucionalizadas conseguem ter também menos condições, inclusive, de professar sua fé. Inclusive, isso é outro ponto importante, porque a imunidade tributária para religiões recebe várias críticas, né? Mas ela tem como lastro o próprio princípio do Estado laico. Qual o raciocínio por trás disso? Ninguém vai poder ser privado de professar sua fé porque não tem dinheiro para pagar um imposto. Logo, eu, o Estado, concedo a imunidade para que você possa livremente professar a sua fé sem nenhum embaraço. Mas essa imunidade, lamentavelmente,
Por um lado, por conta da baixa institucionalização e formalização, por outro, por questões de racismo, que a gente vai falar na sequência, essa imunidade dificilmente se estende para religiões de matriz africana. A gente pode até perceber que aí tem um vestígio daquilo que... o que é a liberdade religiosa? É aquilo que não diz respeito à moral e aos bons costumes que se tinham nas constituições anteriores. Assim, aí, embora não esteja na Constituição vigente, mas assim, ao menos a forma de prática jurídica reflete muito isso, né? Eu lembro que houve um caso em 2014 no Rio de Janeiro em que um juiz, acho que foi da 17ª Vara, recebeu um caso que era mais ou menos o seguinte: alguns setores de religiões de matriz africana fizeram uma denúncia pedindo que alguns vídeos fossem retirados do ar do YouTube, que denegriam religiões de matriz africana e que eram de uma figura famosa por fazer isso aqui no Brasil. E aí o juiz deu uma resposta dizendo que esses vídeos não seriam retirados porque constituíam um caso de liberdade de expressão religiosa e que, a rigor, religiões de matriz africana não seriam religiões porque não tem um Deus a ser venerado, não tem um livro sagrado e não possuem hierarquia. Não são institucionalizadas e formais. Exato, pega justamente esse ponto. E isso, na época, gerou uma grande repercussão em 2014. Até que o juiz se retratou, disse não, que elas realmente são religiões, mas manteve a permanência dos vídeos na internet para ser feito. A liberdade de expressão em conflito com a liberdade religiosa, como é que você resolveria esse conflito, digamos? Uma possibilidade é você pensar, quando a liberdade de expressão, ela viola direitos de outras pessoas, ela dissemina um discurso de ódio, ela diminui a condição do outro, ela deve ser limitada, porque não existe nenhum direito absoluto no mundo, não existem direitos absolutos. Muito importante isso que, né, Jaqueline está trazendo, né, esses choques, né, dos direitos e como limitar certas expressões, né, religiosas quando elas ultrapassam o limite até do que a Bíblia e todos, né, falam como uma ética, né, o amor, né? É incrível como nesse momento a gente vê as contradições, né? Parece que são pessoas que muitas vezes estão tomadas por uma raiva, algum ódio de fundo, um mal-estar do nosso tempo, e elas usam a própria religião para atacar o outro, né? É incrível essa dificuldade às vezes de olhar para isso, né? Vocês devem tratar muito isso lá, porque a questão do fundamentalismo religioso, né, tem sido discutido também, né? Exato, acho que é o tema que está mais em alta, assim, para quem estuda, participa das ciências da religião. Agora, fala um pouquinho para o pessoal, nossos telespectadores, sobre fundamentalismo, porque muitos não sabem o que é propriamente fundamentalismo religioso, pode ser político, pode ser... Mas o que é o problema desse fundamentalismo? Então, o fundamentalismo é um problema muito facetado, né? Mas no caso da religião, ele vai ser justamente essa questão do que eu falei anteriormente, desse choque do discurso religioso com o discurso secular, com o pluralismo religioso, com essa abertura que aquilo que era dado como certo nas religiões passa a ser agora relativo, ser uma questão de escolha, eu escolho pertencer a essa religião ou não. As verdades bíblicas, por exemplo, agora podem ser questionadas. Todo esse turbilhão de coisas que vai ganhar mais força, principalmente no século XIX, final do século XIX, vai produzir em diversos lugares do mundo, e assim, com destaque para os Estados Unidos, um movimento chamado The Fundamentals, que na verdade começou como um folhetim de um determinado segmento religioso evangelical, e que esse termo depois se disseminou para outros grupos que não são necessariamente evangélicos. Assim, a gente vê hoje falar sobre fundamentalismo islâmico, fundamentalismo em suas diversas formas. Ou seja, o fundamentalismo é essencialmente um tipo de atitude reacionária contra os valores que são trazidos pela modernidade e como isso entra em choque com os valores religiosos. Ou seja, é essencialmente esse conflito. E toma também muitos livros sagrados ao pé da letra, né? E aí cai muito também em contradição, né? No Exato, sentido que aí um tipo de o que está escrito lá, daqui a pouco, por exemplo, o Sol parou, então é o Sol que gira em torno da Terra, né? O mundo foi feito em 6 dias, e aí tem que ser 6 dias mesmo, quer dizer, né? Não pode ser algo, né, metafórico ou algo, né? Toma muito ao pé da letra também as coisas. Mas né? assim, é uma coisa também ao mesmo tempo engraçada, né? Porque
ao mesmo tempo que determinadas passagens, por exemplo, já que você está falando da Bíblia, vão ser tomadas ao pé da letra, outras não vão ser também. Outras não, né? Ou seja, também a gente pode perceber como também o discurso da pluralidade está permeando a coisa, né? Aquilo que é conveniente ou não, ter como literal entra em relevo e o que não é, não. Né? Porque se a gente for pegar, por exemplo, todo... a Torá, os 5 primeiros livros, né, do que a gente tem como o Antigo Testamento, eles são extremamente preto no branco, aquela coisa, você deve fazer isso, se não fizer, vai ser punido, ou seja, tudo que está ali não vai ser pego, vai ser selecionado aquilo que é mais interessante ou não, né? Ou seja, essa própria forma de reordenar isso também já é um fenômeno moderno, sabe? Mas, assim, há uma dificuldade de se atentar a isso. E é importante também a gente pensar que o fundamentalismo religioso ele vai estar ligado também às condições geográficas, econômicas que um determinado povo vai estar vivendo, uma determinada nação. Ou seja, o discurso fundamentalista ele também tem um caráter muito salvacionista. Então, você numa situação em que ou você não tem mais essa centralidade do mundo pautada em algo dado como certo, ou que você passa por algum tipo de dificuldade financeira, emocional, se você encontra esse ponto forte, é muito mais fácil de se agarrar a ele do que encarar de outras formas, né? Já que a modernidade não dá essa opção segura, forte, redonda. Então, a religião ela também desponta dessa forma. A questão do dinheiro também não entraria aí, parece que para algumas igrejas, assim, parece tão importante esse dinheiro, né? Tem gente que acumula tanto dinheiro, que é uma cifra que astronômica, né? E aí tem 2 pontos sobre isso, que é aquilo que eu falava sobre as imunidades tributárias, né? As pessoas que criticam as imunidades falam muito sobre igrejas que mercantilizam a fé. De fato, isso acontece. E o que a gente observa desse fenômeno, que tem a ver também com essa expansão das igrejas neopentecostais nas 2 últimas décadas, né? É um fenômeno que precisa ser regulado. Digamos, se aproveitar das pessoas que podem estar numa condição mais vulnerável em qualquer sentido e utilizar uma palavra que algumas pessoas acreditam ser sagrada para, a partir delas, oferir algum tipo de lucro, mercantilizar a fé. E a questão do racismo religioso, que é um termo que começou a ser usado, e também a intolerância religiosa, como é que vocês veem isso aí? Isso está aumentando, é por aí mesmo? É bem interessante isso. É muito difundido o termo intolerância religiosa. Vários grupos que são de religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé e outras denominações, eles dizem que o fenômeno é complexo, que está ligado ao racismo, e eles costumam reivindicar a palavra racismo religioso. Porque, de fato, não é comum a gente ver... eu falo, uma das religiões que são predominantes, católicos, evangélicos, em suas diversas matizes. Não é comum ver essas pessoas dessas religiões sofrendo preconceito, por exemplo. Pode acontecer, é claro, mas o que é comum é a gente ter uma notícia de um terreiro que foi incendiado. Tem uma história de uma criança que na sexta-feira, que é dia de Oxalá, estava vestida de branco, foi para a escola e foi apedrejada por isso. Então, muitos desses movimentos falam que, na verdade, se trata de um racismo religioso. É uma perseguição específica a religiões que têm essa expressão de matriz africana. Deve ser gente que acha que não tem pecado, né? Porque diz lá no Evangelho, atire a pedra, primeiro para quem não tiver pecado, né? Como todo mundo tem, mas continua tirando pedra, né? Como pesquisador, eu tendo a ver mais como 2 fenômenos distintos, mas que estão correlacionados. Porque o termo racismo religioso vai ser mais aplicado justamente pela militância que está engajada. Em geral, quem pesquisa a questão tende a ver que são fenômenos distintos, mas que em muitos casos caminham junto. A questão do racismo, que vai superar grandemente a própria questão da intolerância religiosa. E a intolerância religiosa também pode conter esse aspecto, mas não é algo necessariamente próprio dele, porque é importante a gente lembrar que os pentecostais e neopentecostais tiveram, no seu início aqui no Brasil, uma vida muito sofrida, porque era uma religião marginalizada, era um setor muito marginalizado. Eles eram muito marginalizados. Exato, mas que hoje conseguiram uma ascendência política, econômica, midiática, que outrora não tiveram. Então, eles também foram vítimas de intolerância religiosa. E é importante a gente lembrar que, para o Disque 100, né, da Secretaria de Direitos Humanos, as 2 religiões assim, que reivindicam
que sofreram mais casos de intolerância religiosa são os de matriz africana e os pentecostais, evangélicos. Ou seja, assim... E há uma outra questão também, porque boa parte das pessoas que se declaram pentecostais e não pentecostais, em sua maioria são negros. Ou seja... Tem correlação. Também tem a correlação. Olha, e veja como as informações vão realmente se correlacionando. Qual o local, na cidade, espacialmente falando, em que há um aumento do número de igrejas neopentecostais? É na periferia. É no local onde o Estado está ausente, onde não há políticas públicas básicas, onde às vezes não há saneamento básico, não, a educação, uma série de questões. A Me permita só acrescentar uma coisa, onde também a laicidade não chegou. Também, claro. Que esse é um ponto importante, assim, a secularização não tocou ali, sabe? Mas eu digo do ponto de vista das políticas públicas básicas, onde o Estado está ausente, as pessoas se sentem mais desamparadas e diante de toda a crise, toda a ausência de recursos também, a quem que elas recorrem? Quem que elas buscam? Então, é fácil você compreender porque as religiões, principalmente algumas religiões que vendem, como você falou, que são salvacionistas, que vendem a panaceia, a cura para todo o mal. É fácil compreender porque elas se expandiram e porque elas permanecem se expandindo e algumas religiões muito específicas que são mais virulentas. Porque o medo das pessoas e o desamparo também é muito grande, entende? Que coisa, assim, conflitiva, né? Porque a gente percebe, né, que as religiões são algo extremamente importante, são manifestações da vida social, cultural, da intimidade das pessoas, né, mas às vezes algumas pessoas em nome disso mesmo, né, das mensagens tão profundas e tão bonitas como é o cristianismo, parece que entrando em processos que geram violência e conflito, né? Lamentável isso, assim. Pois é. Né? Mas é um pouco o que a gente está vivendo e que esperamos que isso não aumente no Brasil como conflito religioso, como existe em alguns países, né? Que as pessoas não conseguem mais se tolerar. A tolerância religiosa, o diálogo, né? Realmente reconhecer o lugar do outro. Eu não preciso concordar com o outro, né? Mas é difícil, às vezes a pessoa se sente incomodada pelo fato de que o outro é de outra religião ou de outro partido, né? Ou torce para o Náutico, eu torço para Santa Cruz, mas não é fácil. Então, a importância do Estado laico, né, diante disso, ligado à liberdade religiosa e à pluralidade, como é que vocês veem isso? Então, eu penso que há necessidade da construção de uma ética mais laica para pensar essas relações, né, que, como a gente comentou, embora... ao menos formalmente haja laicidade, mas na prática a teoria é outra, seria necessário também desenvolver, e isso passa substancialmente pela educação, um tipo de ética laica que pudesse pensar justamente que a diversidade religiosa, a liberdade religiosa são valores positivos e que merecem ser defendidos. Ou seja, então, independente da sua crença ou não crença, isso é algo que deve ser respeitado e que o espaço público deve estar reservado para que as questões religiosas possam entrar como pauta e que não sejam determinando a ordem do dia do que deve acontecer no espaço público. Então, isso perpassa por uma questão educacional e também perpassa por uma própria questão de como as pessoas que estão no âmbito do poder público estão pensando isso, né? Porque ao longo da nossa discussão, como a gente pode perceber, elas estão pensando numa coisa sempre bem segmentada, bem sectária. Mais amor e menos conflito, né, Jaqueline? E sobre essa ética laica que você falou, isso é tão importante. Algumas pessoas se perguntam, é possível o Estado ter uma ética que não seja baseada em valores religiosos? Porque muitos dos valores que a gente tem, que a gente pensa, são valores religiosos, né? É possível isso? E veja que interessante, é a própria educação que responde. Por quê? Porque a resolução número 1 do Conselho Nacional de Educação e os parâmetros curriculares para ensino fundamental, eles têm alguns princípios que foram retirados da própria Constituição, da própria legislação brasileira, e são princípios que regem o que seria uma ética laica, ou melhor, o que seria uma educação em direitos humanos que propiciasse a autonomia, o pensamento crítico, a reflexão. São princípios que falam, por exemplo, eles são princípios que abordam a própria laicidade do Estado, abordam transdisciplinariedade, abordam sustentabilidade ambiental, igualdade de direitos e abordam dignidade humana. Desses princípios, a dignidade humana que tem uma raiz religiosa, né? As outras são... Muito bom, muito abençoado o nosso programa hoje, né? Inteligência, uma demonstração de inteligência, de capacidade, dois jovens
grandes pesquisadores aqui conversando com nós sobre isso, né? O Maílson Cabral de Souza, né? Que lá mestre em ciência da religião, a Jaqueline Florencio, advogada, militante, mestre em políticas públicas, né? E a gente agradece muito a eles e a todos. Até o nosso próximo Realidades.